E por que né? nós vamos falar desse tema então, Eli? Pois é, porque essa escolha da semana, né? Bom, primeiro que assim, né? A gente vive no, estamos vivendo, né? Num momento cada vez mais conectado, né? Que distrai muito a gente. A gente tem muito estímulo externo, principalmente por causa das tecnologias, né? É celular, é internet, é televisão, né? E isso distrai muito a gente. Então, a questão de você ter foco e ter atenção acaba sendo mais importante num mundo tecnológico como é o nosso, né? Além disso, né, tem questões assim que costumam ser ditas, né, em relação a habilidades da nova economia, né? O que você deveria desenvolver, né, num cenário novo, né, futuro do trabalho. E coisas Sim, que são valorizadas nesse contexto é você ter a capacidade de aprender coisas difíceis rapidamente, né? Então, você se desenvolver e aprender rapidamente. E, além disso, você entregar um trabalho de qualidade também rapidamente, né? Então, como uhum, que você consegue fazer isso, né? Um dos segredos, né, que está por trás disso é você fazer as coisas com foco e atenção, né? Se você se distrai, né, não tem foco, você acaba levando mais tempo, né? E a gente sabe também que com distrações você acaba cometendo mais erros, né? Tem uhum. probabilidade, né, de você errar até 3 vezes mais quando você não está focado numa atividade só, né? Então, esses temas, né, esses motivos acabaram trazendo aqui o nosso tema da semana. Vale a pena falar sobre isso, né? Com Porque certeza, com certeza. Ó, o Edson também se conectou aqui. Bem-vindo, Edson. Bem-vindo, Carol. Obrigado aí por pronto, estarmos juntos. Obrigado por prestigiar. É, muito e, bem. e o que você tem para nos falar, Eli, a respeito do Daniel Goleman, né? Ele fala a respeito de 3 focos no livro dele, Foco, né? O que que a gente poderia Ah, falar a sim. respeito disso? Inclusive a gente vai fazer algumas dicas de livros maravilhosos hoje, né? Como Uhum, sempre. O Daniel Goleman, até eu já mostrar, eu tenho esse livro dele aqui, ó. Depois a gente passa direitinho o nome, né? Então ele dedica esse livro inteiramente ao foco, né? Então a gente está falando aqui uhum, de foco e de atenção. Essas duas coisas elas são diferentes, né? Mas elas estão muito interligadas, né? Quando uhum. você está trabalhando com foco, por exemplo, né? Com certeza você está usando atenção, né? Uma coisa não vive sem a outra, vamos dizer assim, né? E Certo. o Goleman fala, por exemplo, de 3 tipos de foco, né? Como você disse. Um que é o foco interno, né? Então é Uhum. o foco em você mesmo, né? Em seus pensamentos, seus sentimentos, né? Que leva para a autoconsciência, por exemplo, né? Tem o Certo. foco no outro, né? Então você presta atenção na outra pessoa, né? Você tem mais empatia, né? Você consegue identificar sentimentos nos outros, né? Desenvolver escutativa, por exemplo, né? E Uhum. tem o foco no ambiente, né? No externo, né? Como ele fala, que é nas coisas, né? No que está acontecendo, né? Então tem tipos de focos diferentes, né? Mas Certo. uma coisa que a gente gostaria de aprofundar um pouco mais aqui é foco em atividade, né? Foco em trabalho, Uhum. né? E como que a gente lida com isso trabalho e vida pessoal, né? Certo. Então, foco de uma maneira mais geral, né? Voltada para a produtividade, né? Aliás, né? Até em questão de assunto infinito, como a gente brinca, atenção e foco está muito relacionado com o tema de produtividade, né, de equilíbrio emocional, né, de você fazer melhores escolhas, de você fazer um trabalho com mais qualidade. Então, tem muita relação com todos esses temas, né? Então, a gente, de novo, fez
algumas escolhas, né, para o tema de hoje, porque não dá para a gente falar de tudo, né? Se a gente cai para falar de produtividade, aí tem muito assunto mesmo, né? Infinito, infinito. E aí a gente escolheu Infinito. atenção plena e mindfulness, né? Isso aí. Falar um Atenção pouquinho plena e da mindfulness. diferença. Vamos lá, Ó, vamos lá. a Adri entrou. Boa noite, Adri. Seja bem-vinda. Maravilha. Então, primeira coisa, assim, então, né? Como eu falei, a atenção e foco são coisas diferentes, mas estão muito relacionadas, né? Certo? E a atenção plena, né? Como a gente fala, é também conhecida como mindfulness, né? Só que uma em inglês, outra em português, né? E Uhum, normalmente as pessoas associam, né, a palavra mindfulness com meditação, né? uhum, Mas, achando até que é sinônimo, né? Mas uhum, não é, né? uhum, Mindfulness é atenção plena e tem um tipo de meditação, né, de atenção plena. Então, muitas vezes as pessoas fazem essa associação direta, né? Acho que por causa disso, né? E uma das formas de você exercitar a atenção plena é com exercício de meditação, mas ele não é o único, né? Então, a uhum. gente vai falar um pouquinho disso também, né? Legal. E, afinal de contas, o que é ter atenção plena, né? É aquela questão de você estar atento ao que está acontecendo no momento, né, no presente, né, o que você está fazendo, né? Uhum, E aí tem técnicas para você desenvolver isso melhor, né? E por que que isso é importante, né? Isso é importante porque a gente, até já conectando, né, com foco, produtividade, coisa e tal, porque é só no presente, né, que a gente executa as coisas de fato, né? Não sim. é nem no passado e nem no futuro. Né? Então, se eu não consigo ter essa capacidade, né, de foco e de atenção no momento agora, eu produzo menos. Né? Eu tenho uma menor Uhum, capacidade de executar as minhas tarefas, né, e de entregar o trabalho que eu tenho que entregar, né, de conversar com a pessoa que eu estou conversando e por aí vai, né? Então, quando a gente se distrai, né, ainda mais nesse mundo que a gente está vivendo, a mente vai embora, né? sim, Aí sim. até... E a mente foi feita para ir embora mesmo, certo? A gente está num monte de conexões, né? Então, a gente está falando uma coisa aqui, aí eu lembrei do que eu conversei ontem, lembrei do que aconteceu 10 anos atrás, ou eu começo a pensar no que eu vou fazer amanhã, né? Começo a falar, pensar daqui 10 anos. Então, a mente fica viajando para trás, para frente, né? E eu perco aquele momento mágico da nossa conversa de agora. Uma Do coisa que você me presente. do presente, né? Uma coisa que você me Uhum, falou acaba me uhum, tirando a atenção da conversa de agora, né? sim. E aí eu perco a minha conexão com você. Então, essa Uhum. atenção do agora, ela é importante, por exemplo, em relacionamentos, né? Em conversas, Sim, né? sim, sim. Ah, E tô vendo aqui, o aí, Paulo entrou, só dá um oi pro. Olha, o Arnaldo ah, também tá aqui com a gente, a Ângela, a Rô também aê, tá. Olá, muito pessoal, bom, obrigado por nos prestigiar. muito bom, só gente boa. Sim, sim, sim. É, e a atenção, ela, a gente pode falar que ela é um músculo, né? Que ela pode ser treinada. Essa é a boa notícia, né? Que Porque maravilha, né? como eu falei, né? A mente ela viaja mesmo, né? Ela vai para frente, vai para trás, tal. Aí uma das dicas, né, um dos segredos é assim, é, quando você perceber, né, que isso está acontecendo, traz a mente de volta, né? E reserve um tempo para você pensar no que aconteceu no passado, porque isso é uma coisa boa, né? Pensar no passado é Sim. bom para você aprender com as coisas que aconteceram, para você Uhum. lembrar de emoções positivas boas do passado. O que não é ruim, você fica. Oh, desculpa, falei errado, né? O que é ruim, né, de pensar no passado? É ruminar. Isso que é ruim. Uhum. Você ficar ruminando, essa palavra é maravilhosa, né? Descreve bem. Você ficar ruminando uma situação que já aconteceu e que você não tem mais controle nenhum sobre ela. Isso Isso me não é faz lembrar, Eli, produtivo.
Perdão Pode falar. entrar no meio da sua conversa aí, me faz lembrar uma frase que o Arnaldo fala muito, nosso coaching sem mimimi aqui. É, Doer vai doer, o sofrimento é opcional. é Que isso dói, aí. dói. Né? Crescer É isso dói, mesmo. se desenvolver dói, treinar dói, aprender dói, né? É, Então, quando a gente observa que para a gente evoluir, tem uma dor, né? Agora, ruminar, que eu conectaria aí com o sofrimento, isso, de certa maneira, é uma opção que a gente faz, porque a gente sim. pode escolher, né, de um jeito diferente, né, a É viver a isso. coisa. É A isso Cleide, mesmo. inclusive, até comentou que para nós ocidentais, isso é bem complicado, né? Na nossa cultura ocidental, de fato, quando a gente fala em mindfulness, meditação ou atenção plena, que é o assunto, né? Não é algo que é tão que era, eu até diria, né? Porque hoje a gente tem percebido que está se expandindo cada vez mais, né? No Ocidente, as pessoas têm mais o costume de meditar, têm mais o costume de se conectar, de estar mais presente, mais focado. E no Ocidente, a gente tem até essa visão mais de não ter tanto costume. A notícia boa é que eu tenho percebido que cada vez mais, como Daniel Goleman, né, como o próprio Mark Williams e Danny Penman, né, do livro Atenção Plena, né, tem estudado e tem incentivado a gente a colocar tudo isso, né? É, a gente tem sorte, na verdade, que esse assunto veio em foco da ciência, né? Então, nas últimas décadas, tem muito estudo sobre isso, né? Neurocientistas estudando sobre Sim, isso. sim, Então, a gente tem muita evidência, né, de que essas coisas funcionam, né? Então, a gente está falando de ciência, né? Até uma coisa importante aqui da gente comentar ainda na sim, definição, né? Tem gente que ainda confunde muito essas coisas com religião, né? Tem gente que fala, imagina, eu não vou fazer meditação porque isso é coisa de budismo e eu sou católico, né? Ou sei lá, ou qualquer coisa assim. uhum, Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O que a gente está falando aqui, né? A gente está falando isso. de, por exemplo, né, de uma prática de meditação para atenção plena, que não tem relação com budismo, E não que é tem relação laica, com né? isso, não tem Até relação tem com meditação religião, que né? tem relação até tem meditação que tem relação com religião, mas não é o caso do que estamos falando, né? Exatamente, isso, exatamente isso, né? Não é E- desta que nós estamos falando, né? Nós exato. estamos falando de uma que tem aí ampla pesquisa, né? Científica. Comprovação científica, né? Maravilha. É, E a gente e poderia falar do porquê que valeria a pena, né? Falar disso, né? isso, é isso que eu ia falar. O que você me diz aí, Dani? Olha, a ciência com a atenção plena, com mindfulness, ela traz vários benefícios para a gente. Uhum, Dentre eles, a gente pode citar que a gente melhora a nossa gestão do tempo, né? A gente melhora a compreensão do que o outro está nos falando. Por que gestão do tempo e por que do que o outro está nos falando, né? E gerando, inclusive, mais resultado para a gente. Porque quando a gente passa a focar em uma única coisa, ser monotarefa, tá ali 100% junto, eu diminuo o retrabalho, eu aumento a minha compreensão no que o outro está me dizendo. Eu tô de fato presente com quem está comigo, né? E ao estar presente, ao estar ali conectado, eu tô de fato 100% dedicado ao que está acontecendo, né? uhum, E a questão da gente praticar a atenção plena, praticar o mindfulness, ela faz a gente ter mais equilíbrio emocional. Por que uhum, faz a gente ter mais equilíbrio emocional? Porque com os exercícios de atenção plena, ela diminui a nossa reação aos estímulos externos. Porque a todo momento a gente é estimulado, né? Seja uhum. pelo bem ou seja pelo mal. E o cérebro, querendo economizar energia, ele desliga ou tenta desligar, ele se esforçar tanto em pensar no que está acontecendo, né? Até porque as emoções, elas trabalham num nível muito mais baixo, né? De reação
do que de cognição, de pensamento, né? Tem até uma brincadeira que eu gosto de falar. Se a gente está caminhando lá em Minas a gente chama de passeio, né? Aqui em São Paulo a gente fala calçada, né? Se estamos caminhando pela calçada e late um cachorro na grade pra gente, a primeira reação nossa é dar um pulo, saindo de perto de onde o cachorro latiu, né? E essa reação é graças a uma emoção que nos protege, né? Depois eu vou pensar, ainda bem que o cachorro está preso, né? O que a meditação, o mindfulness pode fazer para a gente é desacelerar as reações que não precisam ser tão abruptas como pular de um cachorro latindo, né? Por exemplo, quando alguém fala mais alto comigo, não é necessariamente uma reação igual pular de um cachorro, né? Quando alguém discute comigo, quando alguém sem querer me fecha no trânsito, né? Praticando meditação, mindfulness, eu desacelero a reação que dá vontade, às vezes, de xingar a pessoa, por exemplo, né? E até para situações que não gera tanto medo, como você falou, né? Sim. Mas uma simples conversa que alguém fala alguma coisa que eu não gostei, eu já entro nesse modo de reação exagerada. De ameaça, assim, né? Porque o cérebro quer proteger a nossa vida, né? Exato. E, inclusive, o Mark Williams e o Danny Penman, nesse livro Atenção Plena, Mindfulness, que nós recomendamos para as pessoas, né? Eles têm um estudo lá de 8 semanas de prática de mindfulness, né? Com pacientes de dor aguda. E com tudo isso mostrado pela ciência, eles perceberam e tiveram como resultado científico de que a saúde das pessoas melhoraram, né? Elas passaram a sentir menos dor, né? Os episódios de dor diminuíram, né? Eles perceberam que o foco das pessoas que praticaram melhorou, né? Eles perceberam que as pessoas passaram a dar valor mais à qualidade do tempo e não necessariamente à quantidade de tempo. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu vou passar 8 horas com alguém, 8 horas fazendo alguma coisa. Mas se eu passei essas 8 horas de um jeito sem atenção, sem foco, fazendo 2, 3 coisas simultaneamente, eu posso ter passado um tempo que não foi proveitoso, né? Então, às vezes, é muito melhor eu passar 10 minutos com foco, com atenção, estando presente, do que eu passar 1 hora divagando, fazendo 2, 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo, né? Eles comprovaram também que diminui a ansiedade das pessoas, porque eu passo a viver o agora, né? E junto de tudo isso, a memória melhora das pessoas. E outra coisa muito interessante, eles monitoraram o cérebro dessas pessoas com tomografia computadorizada. Olha a Verônica aqui com a gente, entrou também dando... Oi, Vê! Oi, tudo bem? E aí, com tomografia, ressonância magnética do cérebro dessas pessoas, eles perceberam que áreas que não eram ativadas passaram a ficar ativas depois de 8 semanas de prática de mindfulness. Isso não é maravilhoso a gente parar para pensar que tem jeito de praticar e melhorar, né? E deixa eu acrescentar. Pode terminar. Pode acrescentar, vai lá, acrescenta. Eu ia falar de benefícios ainda, né? A gente tem benefícios ainda para tomada de decisões melhores, né? Por causa disso que você explicou, né? Que aumenta aquele nosso tempo de reação, né? Entre uma situação. Então, a gente para um pouquinho, né? Como se diz, né? Para pensar na melhor reação. E então, a gente toma decisões melhores, né? A gente fica com a mente mais clara, né? Aumenta a nossa também criatividade, né? Além da produtividade, como você já falou, né? E a Ângela está falando que a necessidade do foco é o resultado da hiperinteratividade e hiperinformação. É isso mesmo, é isso mesmo. Sobrecarga. A gente vive muito, né? Sobrecarga, exato. E tem também, Dani, outros benefícios, assim como autogestão, autoconsciência,
né? Porque eu começo a prestar mais atenção e me entender melhor, mais atenção em mim, né? Em me entender melhor, né? E isso faz com que eu tenha uma vida mais autorregulada. Então, tudo que eu precisar fazer, né, que é necessário um pouco de disciplina, eu sou muito beneficiado. Né? Tem alguns Uhum. estudos também maravilhosos, assim, até que acompanharam crianças, né, Uhum. até vida adulta e tal, e que vê, assim, quem fez prática, né, de atenção plena durante a infância. E aqueles que já tinham uma tendência, acho que de higiene, né, sei lá eu do que, né, que Uhum. já desde pequenininho já tinha uma tendência a ter mais atenção plena do que o coleguinha, né, eles tiveram desempenhos semelhantes e assim, mais saúde, mais sucesso financeiro, né, mais realização no trabalho, vida mais saudável, né, por Uhum. causa dessa autorregulação e foco nas coisas, né? Então, é assim, é um negócio muito bom, vale muito a pena, né? No ambiente corporativo, isso se transforma, como você comentou, inclusive em resultados financeiros para a empresa, né? Muito, Então, muito. cá entre nós, né, existem empresas hoje, como o próprio Facebook, né, como o Grupo Gaia, do João Paulo Pacífico, meu amigo João, né, Uhum, que eles estimulam, tem até espaço dentro do Google, inclusive, para as pessoas é, meditarem, né? é, A Cleide até fez o resumão. Obrigado, Cleide. É isso mesmo. Resumiu muito bem, com todas as palavras, a questão dos benefícios, do que a gente ganha com isso. E aí, se a gente parar para pensar, a gente está falando os conceitos, o que é, para que serve, os benefícios, então é bom a gente dar algumas sugestões aqui do que as pessoas podem fazer, como uhum, praticar a meditação, uhum, né? sim, sim. E aí a gente poderia dar aqui como sugestão, como o próprio livro Atenção Plena Mindfulness tem aqui, esse livro é das antigas, ele vem com um CD aqui dentro. Eu nem tenho mais tocador de CD hoje em dia. Ainda bem que no próprio livro eles dão um link onde eles disponibilizaram os 8 áudios. Então, se a gente entrar no link esextante.com.br /atenção plena, lá tem os 8 áudios, né? Uhum. E depois a gente coloca lá, quando eu gravar o vídeo lá no IGTV, eu vou colocar o link direitinho, esextante.com.br Uhum, /atenção plena, sem o C cedilha e sem o A com tio, né? Então fica uhum. Atencal Plena. Lá tem E os a 8 áudios. Sextante é o nome da editora, né? Do É o livro, nome da né? editora do livro, É isso exatamente. aí. Né? Né? E quando a gente fala aí da questão de como fazer, esses áudios na prática, eles são áudios que nos direcionam a prestar atenção no que o locutor está falando, e dentro dessa prestar atenção no que ele está falando, a gente vai buscar desenvolver os 5 sentidos, né? Olfato, audição, tato, visão e até mesmo paladar, né? Uhum. Porque quando a gente passa a se automonitorar, né? Se autofocar, a gente passa a perceber o que está nos acontecendo. São os alertas do nosso corpo falando para a gente o que está acontecendo, né? E quando eu presto atenção nisso, eu desacelero a minha reação. E ao desacelerar a minha reação, eu passo a ganhar a capacidade de pensar. O que eu estou pensando? O que eu estou sentindo? Está me levando para atingir o objetivo de uma situação nova que eu desejo? Se não, eu tenho que ajustar, né? Eu Uhum. tenho que me perguntar com foco positivo e com foco na solução. O que eu tenho que pensar no lugar disso? Qual é a solução que me resolve esse problema, né? O Uhum. que eu devo então fazer para modificar isso, né? A Anja até está dando uma sugestão de leitura, né? O foco triplo, uma abordagem para educação, Daniel Goleman e Peter Sand. Obrigado, Ângela, aí pela contribuição. Excelente.
O que que você poderia falar para a gente a respeito do mito do que a gente tem por detrás aí da questão de meditação, esvaziar a mente, respiração? Tem alguma coisa que você pode acrescentar ao que eu falei aí para Sim, gente? sim, sim. É, primeiro, essa questão, né, de esvaziar a mente, né, como você falou, né? Muitas vezes as pessoas falam isso, né, que meditar é esvaziar a mente, né? Isso é uma coisa, assim, impossível, né? A mente, ela foi feita para pensar, então tem pensamento o tempo todo fluindo na mente, né? Não, Uhum. não é esse o ponto, né? O ponto, né, quando a gente faz exercício de meditação, de atenção plena e tal, é você não aprofundar nos pensamentos, né? É você perceber que um pensamento veio, você não aprofunda nele e deixa ele embora, né? Este é o exercício, tá? E você conseguindo fazer isso, né? Cada vez mais que você faz isso, mais fácil fica. E você conseguindo fazer isso, você vai melhorando o que a gente falou aqui do músculo, né? Esse músculo da atenção. E isso é, é o que a gente chama de metacognição, né? Que é aquela coisa de você pensar sobre o próprio pensamento, né? Então, aquela brincadeira assim, ó, você percebe que não está percebendo alguma coisa que você devia perceber, né? Vamos dizer assim. Ou seja, eu Boa. perdi a atenção e você notou isso. Né? Então, quanto mais rápido você nota que você perdeu a atenção no que você não deveria ter perdido, e aí traz de volta o pensamento para cá, né? Mais fácil vai ser e melhor vai ser sua atenção. Então, a mente sempre vai devagar, né? É o Mas natural aí dela. é o natural dela. E aí os exercícios de atenção plena te ajudam a ficar ninja nisso aí, né? Você perceber que Uhum. divagou e traz de volta, né? Até uma hora que isso fica cada vez mais fácil e você divaga cada vez menos. Então você tem Uhum. mais foco no que você está fazendo. É isso, né? Não é esvaziar a mente. É você não aprofundar. O pensamento veio, você fala, ah, beleza, agora vai embora o pensamento. Não começa a ligar uma coisa na outra, né? Senão a gente vai Uhum. para o futuro, senão a gente vai para o passado e não está no presente. Essa é a sacada, né? Só o fato de ter E, esse autoconhecimento e se observar, né, já é uma consciência da atenção, né? exato, exato. A questão da metacognição que você falou, que é o pensamento sobre o pensamento, né? Isso, O isso, que eu estou pensando? Quando eu penso sobre o que eu estou pensando, só isso já é uma conscientização. Só isso já isso. sou eu me afastar do que está acontecendo e perceber, né? O que está acontecendo. A Priscila entrou aqui com a gente também. Psicologia de Apoio está com a gente também. Obrigado aí por estarem conosco, pessoal. E Muito bom. o Rafa Lisboa também está aqui conosco. Acabou de entrar aqui. Obrigado por Boa. estarem conosco. E outra coisa que você falou da respiração, né? Sim. Também tem uma história, né, que a gente pensa que sempre meditação tem a ver com respiração, né? E de fato tem a ver com respiração, mas não só com respiração, né? Como você disse, a gente usar os cinco sentidos, né? Porque Uhum. o segredo assim, que facilita a prática é você prestar atenção no que você está sentindo, né? No que você está percebendo, né? Do ambiente, do que está acontecendo agora, porque isso te conecta no agora, né? Isso te Uhum. conecta no presente. E a respiração é um recurso que a gente tem, né? Que está sempre com a gente, né? Então é uma coisa fácil de você contar com ela, vamos dizer assim, né? Um dos Você sempre apoios. você sempre vai estar respirando, né? Porque você está Sim. vivo. Sim. Então, é fácil de levar isso e de usar isso nos exercícios, né? Uhum. Mas não é o único, né? Então, você pode usar a audição, você pode usar a visão, né? Tanto que tem alguns exercícios que você não precisa nem fechar os olhos, né? Você faz de olhos abertos, né? O que você vai fazer, por exemplo, de respiração, normalmente a gente fala, fecha os olhos. Por quê? Para a visão não te distrair. Mas não que seja necessário, né, exatamente. Você pode fazer de olho aberto também, né? A gente Mas se diminui você os não tem estímulos, né? prática, isso.
Se você não tem prática, é melhor fazer de olho fechado até, porque vai Sim. diminuindo as distrações, né? Até você ir ficando ninja aí, como eu brinquei, né? Então, e outra, né? Outro mito, é aquela história de que você precisa de um, de um lugar sagrado, né? De um lugar super silencioso, com música ou com um áudio guiado, né? Aquela posição de Buda, sabe aquela coisa toda? Você pode Hum, fazer isso também, né? Só que essa uhum, não é a única maneira, sim, né? Você pode fazer ao longo do dia, né? Durante as suas atividades, porque a gente está falando de atenção. Então, foco. por exemplo, agora a gente está praticando de atenção, Ó, né? a Priscila até fez um comentário, ele, ó, esse Ah, conteúdo vai me ajudar muito, Dani, parabéns. Obrigado, Pri, obrigado. que A, bom, a que Cleide bom. também está falando respiração consciente. O Luiz Isso. Xavier, meu amigo da faculdade, o Opa, TG, obrigado, meu amigo, por prestigiar aí, tamo junto, meu caro. muito bom. E Eli, que tal você guiar-nos aqui por alguns segundos para a gente perceber algo que a gente pode fazer com atenção plena? Maravilhoso, vamos fazer isso Vamos fazer sim, isso? né? Fazer um exercício rapidinho na prática, né? Para entenderem de fato o que eu estou querendo dizer, né? E Exato. aí eu dou algumas dicas também de como fazer isso ao longo do dia, tá? Mas vamos lá. Aí depois eu falo um pouquinho um pouquinho mais de foco também, além da Maravilha. atenção plena. Então vamos lá, vamos fazer um exercício, todo mundo topa? Coloca aí coraçãozinho, Ó, o vamos fazer Bressan entrou rapidinho. também aí. Aí, Bressan, muito bem, muito bem. Quem está gostando, por gentileza, aperta o coraçãozinho aí para a gente ver as reações de vocês. E quem não tá, aperta também, Aperta né? também. Ai, ai, ai. Maravilha. Então vamos Obrigado. lá, ó. Como eu falei, como a gente usa os vários sentidos, tem muito jeito de fazer, né? Então vamos fazer um exemplo rapidinho aqui. Então, como eu falei, se vocês quiserem fechar os olhos, fechem, né? Mas não precisa, né? Uhum. Vamos fazer um fechando os olhos. Eu vou falar algumas coisas aqui, mas para vocês só refletirem, não é para ficar respondendo, né? As minhas perguntas, Só ouvir, né? né? Só ouvir, exatamente. E lembrar daquela questão, o pensamento vier tentando te tirar do presente, deixa o pensamento embora gentilmente, ok? Essa que é a Gentileza prática. consigo mesmo. É uma das chaves. Exatamente. Então vamos lá. Proponho então, fechem os olhos. E para começar, uma respiração profunda. Inspira e expira lentamente. E na expiração, relaxa o corpo um pouquinho, tira as tensões do corpo. Mais uma vez, inspira, solta devagar. Né? Presta atenção no seu corpo, como ele toca a cadeira, como ele toca o chão. Que parte do seu corpo está tocando a cadeira e o chão? Presta atenção na sua respiração, o jeito que o seu peito e a barriga se movimentam enquanto você respira. E a temperatura do ar. Como é quando ela entra e como é quando ela sai.
temperatura é igual ou é diferente? Agora tenta ouvir um volume, o som que estiver mais perto de você. Você consegue ouvir o som da sua respiração? E gentilmente, quando você estiver pronto, abre os olhos e volta aqui com a gente. Muito bem. Este é um exemplo, né? Viu? Usamos aqui sensações do corpo, certo? Usamos tato, né? Usamos... que mais que a gente Audição, usou? Audição, temperatura né? do ar entrando e saindo do nariz. Que tem a ver com Né? tato, né? Acho que usamos mais esses dois hoje, certo? É isso aí, é isso aí. E são coisas, olha, aqui rapidinho, né? É bem rapidinho, né? Dá para fazer isso ao longo do dia, dá para fazer isso enquanto você está almoçando, enquanto você está cozinhando, né? Enquanto você está conversando, né? E fazendo várias atividades durante o seu dia. É isso aí, é isso aí. Então, quer dizer que na prática é muito mais simples do que a gente pode imaginar, né? E os áudios que o E-Sextante, que eu até coloquei o link aí no decorrer do chat, e vou colocar no IGTV, tem um guia semelhante a esse que ele fez aqui conosco, com o seguinte detalhe. A gente ficou aproximadamente 2 minutos aqui com ele falando essas coisas. Apenas com 2 minutos a gente já pode se conectar no momento presente, né? É isso. Você quer falar mais alguma coisa ou podemos falar da técnica Pomodoro, Eli? Sim, pode falar. E aí que eu vou falar também um pouco mais de foco, né? E aí isso tem tudo a ver. Vamos Abraço, falar de Luiz. Pomodoro. Então, Maurício também entrou, muito bom. Prazer em é te isso ver, Maurício. aí, isso aí. Existe Vamos uma lá, como é técnica que é? chamada Pomodoro, né? Que também é outro estudo que fizeram, que é interessante a gente focar em alguma coisa por um período de tempo que eles perceberam que a média dentre as pessoas é entre 20 e 25 minutos, né? Essa média de 20 a 25 minutos é um tempo que a gente consegue focar 100% a energia numa única coisa, com dedicação para fazer ali com esmero o que tem que ser feito. Tem até uns aplicativos que dá para a gente instalar no computador, no celular, né? Que a gente, inclusive, parametriza esse tempo. Porque cada um de nós pode ter um tempo maior ou menor. Às vezes, para mim, é 15 minutos. Às vezes, para a Eli, é meia hora. Então, aí vai da autopercepção. O que essa técnica sugere é que a gente tenha um tempo de foco 100% absoluto, desligando, inclusive, alertas, né? Que a gente tem no celular, que a gente tem no computador, para a gente focar numa única coisa, né? E ao focar nessa única coisa, depois do seu tempo, que a média é 20 minutos a 25, ele sugere que a gente dê uma pausa de descanso de 5 minutos. Essa pausa é aquele momento da gente tomar um café, fazer um bio break, né? Ir no peep room, né? Dar uma esticada. Esse momento, ele permite, inclusive, a gente expandir a nossa criatividade, né? Porque existem momentos, por exemplo, que nós estamos escrevendo um e-mail, né? Que pode acontecer que durante o período que eu estou escrevendo aquele e-mail, a minha cabeça já não flui mais. Eu não consigo conectar uma frase para mandar para a pessoa. E, às vezes, o fato de eu dar uma saidinha e tomar uma água, tomar um café, esticar o corpo, pá!
vem aquela ideia, vem aquele insight que me faz deslanchar, me faz dar o próximo passo, né? E o que a gente poderia falar a respeito de que às vezes muita gente desiste no começo de estar fazendo uma meditação, Eli? Qual que é o pulo do gato que a gente tem aí em relação à perseverança, em relação a continuar fazendo um processo de mindfulness, de atenção plena? Acho que é justamente saber como a coisa funciona, né? Que é essa questão que a gente já falou um pouco, né? De que a mente foi feita para pensar, né? Então, as pessoas, quando começam a devagar muito, acham que está falhando, né? E não está falhando, né? Muito pelo contrário, é assim que funciona. E tem aquela questão também de estágio de aprendizado, né? No Sim. começo é difícil, né? No começo parece impossível até, muitas vezes, né? Mas se você persiste, né? Você começa a ver resultado, né? Você acaba tendo uma curva de aprendizado maior, né? Você acaba atingindo um platô, mas depois você deslancha de novo, né? Com a persistência. E aí você vai ficando cada vez melhor naquilo, né? É, e as pausas, né? A gente fala também, né? Justamente é pausa para descanso, né? Para você ter mais foco, né? Como você acabou de dar o Uhum. exemplo da técnica Pomodoro, que fala disso Uhum. também, né? A gente não consegue ficar 24 horas focado em nada, não é isso? Sim. A gente precisa de descanso, né? Então, não é para desistir, né? Eu escuto muitas vezes de clientes meus, Eli, é muito comum eu escutar isso. Quando eu sugiro os áudios da atenção plena, normalmente isso vem na primeira semana, inclusive. Nossa, mas eu não consigo fazer porque eu divago muito. Aí eu Isso não é pergunto, para mim, né? Isso não é para aí eu mim. pergunto normalmente para eles, né? Para elas, você percebeu para onde você divagou? Sim, eu percebi, eu divaguei para tal assunto, para tal coisa, para olha só o fato de você ter essa consciência já significa que você está exercitando a atenção. É, Continua, continua que você está no caminho exato. certo, né? E você me lembrou outro ponto, que é o seguinte, né? Prestar atenção para onde você divagou, como você falou, né? Sim. Que provavelmente é uma coisa que está te incomodando, né? Algum assunto pendente, né? Uhum. E aí, então, o que que você tem que fazer com isso, né? Se é um assunto que você não pode resolver naquele momento, né? Porque tem que ter foco noutra coisa, né? O simples fato de você colocar na agenda para você tratar aquele assunto mais tarde, por exemplo, já libera a sua mente, porque a gente funciona dessa maneira, né? Então tem um assuntinho ali que fica, né, vira e mexe voltando na minha mente e está me atrapalhando, está tirando a atenção. Só que eu não consigo tratar ele agora, né? Então, eu até brinco, né? Coloca uma agenda de você com você mesmo, né? Para você resolver esse problema, para você pensar no assunto. Bote na Uhum. agenda preocupar-se, né? Então hoje às 4 horas da tarde eu vou me preocupar com esse assunto. Com os Só temas que o eu tenho que fato, cuidar. é, só o fato de você fazer isso, né? De você fazer um plano mínimo como esse que eu acabei de falar, isso já te libera naquele instante para você fazer o que você tem que fazer. E a Fazer gente uma pode, lista, anotar num papel, entendeu? Isso já ajuda muito. e a gente pode Reservar um inclusive tempo para se preocupar. É isso. e a gente pode inclusive conectar isso com esse tempo de quarentena, né? De a gente ficar em casa, né? Focar nas coisas positivas, focar no que funciona, né? Não ficar só É, vendo notícia triste, né? Porque ligar a TV hoje é pedir para escutar notícia triste, né? Então, pois é. usar o tempo que alguns passaram a ter mais tempo, outros passaram a ter menos tempo porque ficaram sobrecarregados, né? É, buscar usar de maneira criativa e com foco no que a gente pode controlar, né? No foco, Exato. eu observar o que está acontecendo, o que está no meu controle do que está acontecendo e o que não está no meu controle, né? Quando eu tenho esse discernimento do que está no meu controle e do que não está no meu controle, e eu atuar no que eu posso controlar e eu aceitar o que eu não posso, né?
isso já dá um baita de um alívio na nossa vida, né? Isso. E buscar transformar as coisas que nos aparecem em oportunidades, né, Eli? Porque, por exemplo, o fato de ficar em casa, conforme eu comentei, para uns aumentou o tempo disponível, porque não tem mais a questão de ir e vir para o trabalho. Para outros diminuiu. Por quê? Porque a pessoa, além do trabalho de home office, ainda tem que cuidar da casa, porque a pessoa que cuida da casa não estava podendo ir, né? O filho não está mais indo para a escola, a pessoa tem que cuidar do filho na escola, no homeschool ainda por cima, né? Então a gente pode expandir a visão e parar para pensar o que eu posso aprender com isso, o que eu posso usar de oportunidade, até para desenvolver meu próprio filho, para me ajudar nas tarefas de casa, né? Só para ilustrar. E a atenção plena me permite perceber as oportunidades que tem por detrás nisso, né? E aquela questão que a gente fala, né, que tudo que a gente põe foco, a gente expande, né? Sim. Então, como você falou, situação de quarentena, né? Se eu fico dando foco só em notícia ruim, né, é só isso que eu vou ver na minha frente, né? Eu não consigo enxergar as oportunidades, né? Sim. Porque não é nelas que eu estou focando, né? No que a gente foca, a gente fica bom, né? Por quê? Exato. No que a gente foca, a gente treina. E tudo que a gente treina, a gente vai melhorando ainda mais. Tem até, falando em treino, dá pra gente conectar isso com um livro que se chama Outlier, né? Que ele fala que ele fez alguns estudos, principalmente com músicos que se dedicavam 8 horas repetindo para ficar expert em trocar um instrumento numa orquestra, né? E ele fala nesse livro que a gente precisa de 10.000 horas para se tornar um expert, um bam, né? O mestre da coisa. O mestre da coisa. E hoje em dia a gente até tem alguns autores, como o Kahneman e como o próprio Goleman, né? Que eles falam que quando a gente tem um mentor, alguém nos dando feedback, alguém nos ajudando a perceber como estamos fazendo aquilo, esse tempo de 10.000 horas não necessariamente é verdadeiro. A gente pode se desenvolver e se tornar muito bom no que a gente está fazendo se a gente tem um coach nos ajudando, se a gente tem um mentor nos apoiando, monitorando, e se a gente tem feedback instantâneo do que está acontecendo, né? E outra coisa, desculpe, Dani. E isso faz a gente aprender melhor. Ainda, né? Fala aí, Eli, que desculpa. O que a gente está falando aqui, né, de atenção, né? Então, além de eu ter essa ajuda externa, né, vamos dizer assim, né, de mentor, de coach, né, de modelar alguém, né, alguma pessoa que faz, né, o que eu quero fazer, tem a questão da atenção, de eu prestar atenção de como está o meu desempenho, né, qual é a minha meta, e eu melhorar através dos meus erros, né, aprendendo com o erro, aprendendo com o fracasso, né, e não só praticar mais do mesmo, né, mas eu ir fazendo cada vez melhor, né? Não é fazendo igual, é fazendo melhor, né? E então, o erro faz parte da jornada também, né, Eli? O erro faz a gente aprender como não fazer, né? Exato. Então a gente conecta com a mentalidade do crescimento, né? Que a gente falou. E o Goleman fala dessas coisas nesse livro aqui que eu mostrei, né? Foco. Então, o foco, ele traz resultado de verdade se você, junto com ele, trouxer essa consciência de atenção no que você está entregando e como está o seu desempenho, né? Não é praticar por praticar, né? É aquela questão do automonitorar, né? Enquanto eu estou fazendo algo, eu me auto-observar e perceber. O resultado que eu estou colhendo é o que eu gostaria de colher? Se não, o que eu posso pensar no lugar para que eu possa fazer de um jeito diferente para atingir o meu objetivo, né? Seja numa reunião de trabalho, seja num relacionamento, seja numa atividade que eu esteja fazendo, essa questão do automonitoramento, da autogestão, nos permite, em primeiro lugar, perceber qual caminho a gente está indo, para onde eu estou indo, né? E fazer a pergunta,
Estou indo para onde eu desejo ir? Estou, Uhum. de fato, indo ao encontro do meu objetivo? Ou eu estou me afastando do meu objetivo, Pois né? é. É, e com isso, a gente passa, de fato, a prestar atenção, literalmente, né? Uhum. No que está acontecendo, não só comigo, mas com os outros e com as circunstâncias, né? É isso. É, e discernindo o que está na minha mão que eu posso mudar, o que não está na minha mão que eu não posso mudar. E tomar atitudes, ter pensamentos que eu possa buscar focar na solução, aí a coisa começa a mudar de figura, né? Uhum. Aí a gente passa a colher os benefícios de tudo isso, né? É. E deixa É, eu comentar mais uma coisa relacionada a foco. Até que o nosso tempo está acabando, né? Deixa uhum, eu falar rapidinho aqui, né? A gente, você comentou da técnica do Pomodoro, por exemplo, né? Aqueles blocos de tempo, né? Para você focar. Então, isso é uma das técnicas, né? Que funciona muito bem e tal. Só que, assim, a grande dica também é você descobrir o seu ritmo, né? E a sua necessidade, né? Daquele momento, daquela tarefa em específico, né? A sim, gente vê, por exemplo, pessoas que precisam, sei lá, escrever livro, né? Escrever tese, né? Sei lá, que a pessoa até assim vai para uma cabana no meio do mato, não é isso? Para se isolar da sociedade, para tentar falar, para tentar fazer aquele trabalho, né? Se isola do mundo, fica sem internet, não é isso? Para fazer aquele trabalho. sim, Só que isso não é uma coisa viável para todo mundo, nem para todas as tarefas, né? uhum, Então, qual é o seu momento, qual é o seu desafio, qual é o seu estilo, né? Essa que é a provocação. E aí, você descobrindo isso, você se adequa, né? E uma coisa que, um estilo, vamos dizer assim, né? Que funciona bem para a maioria das pessoas é os blocos justamente de atenção, né? Então você, por exemplo, poderia reservar tipo 3 horas, né, para você focar numa tarefa e você esquece do mundo. É aquela coisa das escolhas, né? sim, Durante essas 3 horas eu vou dizer sim para essa atividade e não para todo o resto. E aí o bacana que assim, eu estou falando sim para o meu trabalho. Isso é bastante falado no livro Trabalho Focado, tá? Então eu estou dizendo sim para esse trabalho. Mas depois, né, que eu terminei aquele meu bloco ali, que eu tenho uma disciplina de execução, eu falo não para o trabalho e sim para a minha vida pessoal, né? Então, assim, não é aquela coisa do workaholic, né? Deu o horário de acabar o trabalho, eu tô lá na sala com a minha família e continuo respondendo e-mail de trabalho. Não, isto não é ter foco. Então, você tem que ter foco e atenção no que você está fazendo, numa única seja coisa. trabalho, seja a vida pessoal, né? Sim, E a importância dos intervalos e do descanso, sim, né? sim, Também é aquela coisa de você também deixar a mente devagar um pouco, né? sim, Porque a sim. mente devagar nos momentos certos também é importante É e criatividade, isso, né, Eli? criatividade, exatamente, né? O que não dá é para devagar o tempo todo, né? É Então isso aí. devague, né? Descubra os seus caminhos, né? Defina aí o que você quer fazer e a hora que você descobrir é foco, É isso né? aí. É isso. Carioca, obrigado aí, meu amigo, pelo elogio. O M. Aurelius, O obrigado aí. Marco, Ah, é o ô Marco, Marco, agora que eu tô vendo a fotinha aqui, Marco. muito A Lília bem. está aqui conosco, a Cleide também participou. Quando aumenta a percepção de mim mesma, eu passo a perceber melhor o outro. Excelente. Temos aí Excelente. um pouquinho mais de 1 minuto para encerrar. Pessoal, muito obrigado por participar. Nossa próxima live, nós falaremos a respeito de como a gente diagnosticar e avaliar as nossas áreas da vida, a satisfação que a gente tem nela e os nossos papéis que a gente exerce na vida, né? Para poder Isso. perceber e diagnosticar tudo isso que está acontecendo, né? É. Pessoal, estou vendo aqui quem está online. Muito obrigado a Rô, muito obrigado Cleide, a Lu, a Pri, o Luiz Oada, a Lilian, o TG, o Luiz, a Carol, o Carioca, a Portelinha, o Bressan, a Adri
E a Borges Manuela. A Manu está aqui conosco também. Borges, Muito e aí, obrigado, Manu? pessoal. Obrigado por participar aqui conosco. Semana que vem tem mais, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. Obrigado por Muito participarem. obrigada. Obrigada pela presença de todos e participação. Obrigada, Dani. Obrigado, Eli. Beijo, Beijo, boa noite pessoal. para todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.